Dia de Vascão, torcedor vascaíno. Hoje tem Gigante da Colina, nosso amado clube de regatas Vasco da Gama, vai à cidade de Uberlândia enfrentar a equipe do Cruzeiro. Jogo que acontece às 6h30, com transmissão da TV aberta Record para o Rio de Janeiro e para a parte aí do Brasil, né? Algumas cidades aí terão a transmissão pela Record TV, TV aberta aí. Também teremos transmissão na internet, fica ligadão para vocês não perder esse jogão Vasco da Gama e Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco. No caso, Cruzeiro é o dono do mando de campo, então é Cruzeiro e Vasco. E teremos aí transmissão na Cazé TV, na internet, né? Fica ligado aí para vocês não perderem esse jogão aí, Cruzeiro e Vasco. E temos alguns desfalques aí no time titular do Vasco e alguns jogadores aí que foram poupados também. Vamos trazer aqui tudo sobre esse jogo, Cruzeiro e Vasco, todas as informações. E também tem jogadores aí que vão reforçar o Vasco da Gama para essa partida. E antes de começar o vídeo, peço aquela força, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dá aquela força. Compartilhe o vídeo aí para seus amigos e nos grupos aí de WhatsApp, Facebook, Instagram. Beleza? Vamos lá, galera. Começar aqui falando também sobre os relacionados. O Vasco da Gama já deixou aí a lista de relacionados e temos novidades aí, né? O jogador Riquelme Avelar, lateral da base, subiu para o profissional para reforçar o Vasco da Gama. Lembrando que Riquelme Avelar já tinha jogado no Campeonato Carioca pelos profissionais do Vasco. Na primeira rodada ele participou do jogo contra o Nova Iguaçu. E galera, também temos outra novidade, que é o goleiro Felipe Gabriel, do Sub-20, também subiu para reforçar o Vasco e foi relacionado para essa partida. E agora vamos com os jogadores que desfalcam o Vasco. No caso, Lucas Piton foi poupado e não enfrenta a equipe do Cruzeiro. Lucas Piton foi poupado aí por questões de desgaste, né? O DESP aí do Vasco resolveu poupar o Piton, né? Em parceria aí com a diretoria do Vasco também, né? No caso, com a diretoria não, com a comissão técnica do Fábio Carilli, o DESP e a comissão técnica resolveram poupar o Piton por desgaste aí físico. O jogador vem tendo aí uma sequência muito forte, muito intensa e está muito desgastado. Não é à toa que o Piton já não está rendendo o que rendeu aí algumas rodadas atrás, né? Ainda mais naquele jogo contra o Santos, no jogo contra o Sport São Januário, jogos aí que o Vasco conseguiu fazer. Teve um bom futebol, teve um bom desempenho, e quando tem um bom desempenho, tem um bom futebol, a gente necessita muito do Lucas Piton fazendo ali tabelinha, ultrapassagens, dando ótimos cruzamentos e participando muito ali junto com o Nuno Moreira e o Felipe Coutinho, principalmente no lado direito do Vasco. No lado direito não, no lado esquerdo do Vasco, que é o lado ali que tem mais triangulações, é o lado ali onde saem as principais jogadas do nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, Piton foi poupado e desfalca o Vasco. E galera, o Tietê havia sido liberado, né, praticamente aí há uns 15 dias atrás, né? Uns 13 dias aí mais ou menos. Não passa disso, o Vasco tinha liberado o Tietê para estar com seu filho, né, que teve um probleminha aí de saúde. E o Tietê, desde desse dia, vem dando bastante assistência para o seu filho
que teve um probleminha aí que não é um probleminha, né? No caso aí é uma coisa assim meio grave, né? Com o filho dele, uma situação aí muito triste. E o Tietê tá ao lado da família dele, ao lado do filho dele, nesse momento difícil. Mais uma vez aí eu venho deixar aqui minha força aí pro Tietê, que ele possa conseguir aí cuidar bem aí da família dele e do filho dele, e que em nome de Jesus aí o garoto melhore o mais rápido possível. O garoto tá passando aí uma situação muito delicada, né? Não sei o que tá acontecendo, mas forças aí pro Tietê. E galera, eu sei que o Tietê já tá ausente aí mais de 2 jogos, né? Perdeu o jogo contra o Ceará e também contra o Lanús. Mas enfim, cara, qual é a cabeça que o jogador teria para estar jogando os jogos do Vasco, vendo seu filho com graves problemas de saúde? Então, eu não tiro a razão aí da diretoria do Vasco, né? Da comissão técnica, de ter liberado aí o Tietê para estar resolvendo esses problemas aí familiares. E é mais uma ausência aí que o Vasco vai ter nessa partida, contando aí com o Piton e o Tietê, já são 2. E o terceiro agora, o Maurício Lemos, ainda não se recuperou da fratura na costela, né, na 12ª costela. O Maurício Lemos ainda não se recuperou, ainda está se recuperando dessa fratura aí. E é mais um jogador que vai desfalcar o Vasco, contando com o Tietê e o Piton, são 3 aí já. E agora vamos para o quarto desfalque que o Vasco vai ter, é o Adson, galera. O Adson é outro jogador que voltou de uma lesão gravíssima, uma lesão que ele ficou mais de 6 meses aí sem jogar pelo Vasco, ou até mais, né, cara? Cerca aí de 8, 9 meses aí que o Adson ficou fora dos jogos do Vasco. Voltou praticamente aí no mês passado, né? Mas voltou aí tendo pouca minutagem, jogando aí apenas 15, 20 minutos. E esse mês agora que entrou, ele foi aumentando a sua minutagem. O departamento médico do Vasco foi liberando, né, o Adson aí para estar tendo uma minutagem maior, mas ainda muita cautela, porque o Adson teve uma lesão gravíssima, e ainda a diretoria, né, e também o departamento médico e a comissão técnica do Carille, todo mundo aí em sintonia, tendo bastante cautela aí com a situação do Adson, e o jogador vai ser poupado desse jogo contra o Cruzeiro. Não joga. Ele até treinou ontem, mas liberaram ele para não jogar e não foi relacionado para essa partida contra o Cruzeiro. E agora, galera, já temos aí 4 desfalques confirmados, 4 jogadores aí que sequer foram relacionados: Tietê, Maurício Lemos, Piton e Adson. 4 desfalques aí que o Vasco vai ter para enfrentar a equipe do Cruzeiro. E 2 reforços aí, 2 jogadores que subiram para estar reforçando o Vasco, que é o jogador Avelar, da base do Vasco, né, Riquelme Avelar, e também o goleiro da base, Felipe Gabriel. Ambos aí estão à disposição do técnico Fábio Carille, foram relacionados para essa partida contra o Cruzeiro. Temos também o Zuccarello, né, no caso. O Zuccarello já participou também, foi relacionado dos jogos contra o Lanús e também contra o Ceará. O Zuccarello já não é nenhuma novidade, por isso até que eu não citei ele. Mais um jovem aí da base que está na lista de relacionados aí
para essa partida. E galera, a provável escalação do Vasco vai ser a mesma que enfrentou o time do Flamengo e a mesma escalação que o Vasco utilizou aí para enfrentar a equipe do Lanús. Mas vamos ter aí poucas alterações aí, né? Do mesmo time que enfrentou o Flamengo e do mesmo time que enfrentou a equipe do Lanús pela Sul-Americana. Teremos aí o Léo Jardim, Lucas Piton, PH, João Vitor, Lucas Freitas, Hugo Moura, Jair, Felipe Coutinho, Nuno Moreira na ponta esquerda e na ponta direita o Ryan e no caso o Verratti. Esse foi o time que enfrentou o Flamengo e também enfrentou o Lanús. Aí a alteração pontual que a gente vai ter nesse time é só do Piton, que foi poupado, né? No caso, não enfrenta a equipe do Cruzeiro hoje em Minas Gerais. No caso, teremos aí ou o Vitor Luiz, no caso, Vitor Luiz, né? Que vai substituir o Lucas Piton. O Riquelme Avelar, que é da base, né? O garoto vai estar à disposição no banco. Vai ser quase impossível o Carille dar uma chance aí pro Riquelme Avelar começar jogando nessa partida contra o Cruzeiro, jogo dificílimo. O Cruzeiro vem muito pressionado aí para enfrentar o Vasco. E tem uma pressão muito grande, né, nos seus jogadores aí, né? Principalmente aí os medalhões, como no caso aí do Dudu. Dudu, se eu não me engano, foi cortado, né? Aconteceu uma discussão, uma treta lá. E o diretor de futebol ou alguém da diretoria, não sei. Mas essa é uma informação que eu cheguei a escutar. Eu tô passando aqui para vocês que cortaram o Dudu, alguém da diretoria cortou ele, eu não sei porquê, qual foi o motivo, mas cortaram o Dudu dessa partida. No caso, o Cássio, que falhou no jogo contra o Palestino, tomou um frango, vai ser titular, vai jogar, né, nessa partida contra o Vasco. Gabigol também vai estar disponível para enfrentar o Vasco. Ambos aí os medalhões aí que vem deixando muito a desejar na equipe do Cruzeiro, vem sendo muito cobrado, junto com eles o Dudu, mas o Dudu a princípio vai ser cortado dessa partida. Tem jogador também ali no meio de campo com muita qualidade, né, como aquele Lucas Silva e também o Matheus Pereira. Então temos aí que ter muita atenção nesse time do Cruzeiro, que é um time chato, né, porque está em péssima fase, que a gente vai achar que vai ser fácil, vai dar para ganhar tranquilo. O Vasco fora de casa é uma negação, o time se comporta muito mal jogando fora de casa, tem um péssimo desempenho. Para vocês terem ideia, o Vasco ainda não conseguiu ganhar sequer uma partida fora de casa nesse Campeonato Brasileiro e nem conseguiu um empate fora de casa aí no Brasileirão 2025. Já estamos aí na 6ª rodada, né? Já tá na hora de pontuarmos fora de casa. E galera, a escalação do Vasco, a provável, é essas aí que eu soltei para vocês. Léo Jardim, João Vitor, Lucas Freitas, Piton, PH, Hugo Moura, Jair. No caso, Piton não, né? O Piton foi poupado. Vitor Luiz, João Vitor, Lucas Freitas, PH. Esse é o sistema defensivo do Vasco. Léo Jardim no gol, né? Agora vamos pro meio campo. Na volância ali, né? Hugo Moura, Jair, segundo volante. Aí teremos ali na armação Felipe Coutinho, os atacantes aí Nuno Moreira, Verratti, centroavante, e o ponta direita aí jogando vai ser o Ryan, né? O outro atacante aí do Vasco. O Nuno Moreira vai estar na ponta esquerda. Vai ser aí a princípio aquele famoso 4-2-3-1 do técnico Fábio Carille.
que em alguns momentos se comporta aí como um 4-3-3, em outros momentos aí é um 4-2-3-1, né? Que o Carille tanto gosta. E quando está se defendendo ali, se defende num 4-4-1, né? 4-1-4. 4-1-4-1 quando está se defendendo. Geralmente fica nesse esquema aí o time do técnico Fábio Carille, quando está se defendendo, é praticamente todo mundo ali atrás ali, né? Fazendo de tudo ali para não tomar o gol. E é isso, galera. Esse é o provável time do Vasco. Vamos em busca aí da primeira vitória fora de casa. Vamos em busca de, no mínimo, conseguir aí pontuar. Sei que não é fácil, né? O Vasco, para jogar fora de casa, é uma negação. O time tem um comportamento muito... Para ser sincero, o comportamento de time desequilibrado, né? De time que não... Parece que não treina, né? Quando joga fora de casa, parece que é uma desorganização que só. Mas vamos torcer aí pro Vasco ter uma postura diferente, pro Vasco jogar futebol contra a equipe do Cruzeiro e trazer os 3 pontos lá de Minas Gerais aqui pro Rio. E é isso, torcedor vascaíno. Tamo junto aí, fica com Deus. Saudações vascaína. Obrigado aí por tudo aí. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. E vamos que vamos. Deixe seu placar aí também, seu palpite nos comentários aí. Meu palpite é Vasco 2-0 aí contra a equipe do Cruzeiro. E não vamos tomar gol. Mais um jogo sem tomar gol. Esse é meu palpite. Que Deus me abençoe, que dê tudo certo, que esse meu palpite aí se concretize. Tamo junto aí. Fica com Deus aí. Um abraço.